Olá a todos, Agostinho Brito da UFRN para mais uma videoaula de processamento digital de imagens. E nessa videoaula a gente vai ver mais alguns conceitos de compressão de imagens, só que vamos focar em um outro assunto que é compressão com perdas. A gente já viu em outra videoaula conceitos do que seja uma compressão, uma sobre compressão sem perdas e hoje a gente vai ver uma compressão com perdas. E o foco da nossa aula vai ser um algoritmo bem conhecido nosso, está presente no nosso dia a dia, que é o algoritmo JPEG, ou JPEG, né? Falando em língua portuguesa. Vamos ver como esse algoritmo funciona e qual. Mas antes vamos dar uma olhada sobre a ideia geral dos processos de compressão com perdas. Essa é uma sequência, um diagrama de blocos de como é uma compressão com perdas, né, em linhas gerais. Normalmente, na compressão com perdas, a gente faz uso de um conceito chamado de transformada. Uma transformada é uma representação matemática alternativa de uma imagem em outro tipo de domínio. Mas para que escolher uma transformada? Por um motivo simples, a transformada ou as transformadas matemáticas, elas têm uma capacidade de condensar informação muito boa. E quando você condensa a informação em uma região, né, do espaço transformado, você tem uma capacidade melhor de comprimir a imagem, porque sua informação fica mais concentrada em um local, e aí você pode dar um foco naquele local, extrair só a informação que tem lá, para pegar essa informação e colocar num fluxo de saída que você está codificando. Então, a ideia de uma representação ou de uma codificação da imagem, uma compressão da imagem com perdas usando uma transformada, é dada basicamente por uma imagem que você possua, né, para trabalhar, e a ideia é que você trabalhe com um conjunto de n por n subimagens. Normalmente a compressão ela não se dá na imagem como um todo, né? É mais barato computacionalmente, mais conveniente você trabalhar com bloquinhos pequenos. Bloquinhos, por exemplo, de tamanho 8 por 8 ou 16 por 16 pixels, que você sai codificando na imagem um pedacinho de cada vez. E normalmente é assim que se faz. Os sistemas de codificação trabalham dessa forma e depois que você extrai esses bloquinhos para fazer a codificação de cada um deles de maneira separada, você realiza a transformada direta. Pega o bloquinho, calcula a transformada que você escolheu para fazer a compressão do dado, a condensação do dado e depois executa o quantizador. É esse quantizador que vai gerar as perdas. E dependendo de como você regula o quantizador, você tem mais ou menos perdas na tua imagem. Quanto mais perdas você tem, normalmente você tem menos índices para serem codificados. Pela etapa seguinte, que é o codificador de símbolo. Uma vez que você tem os símbolos codificados, a imagem fica comprimida, né, e você pode pegar essa imagem e lançar no fluxo de saída. O processo inverso é pegar a imagem comprimida, decodificar, recuperar, dado que você tem os símbolos, quais são os valores da transformada que geraram aqueles símbolos, monta as matrizes que você tem, calcula as transformadas inversas e finalmente remonta os bloquinhos da imagem. E aí você tem a imagem descomprimida. Essa é a ideia, né, da transformada que você vai utilizar, ou melhor, do sistema que você vai utilizar para fazer compressão com perdas. Então a imagem inicialmente ela é dividida em blocos que podem ter tamanhos irregular ou não. Se sua imagem não tiver tamanhos regulares, por exemplo, os blocos da borda lateral esquerda, né, lateral direita, perdão, eles normalmente eles não contemplam blocos de tamanhos regulares. Então, se sua transformada trabalha com bloco irregular, você pode não tem preocupação, mas se sua transformada trabalha com blocos regulares, você pode completar os blocos, né, com digamos, com uma região escura, uma região clara, né, para fazer a codificação. E no momento que você fizer a transformada, a descompressão, você corta ou recorta aquele pedacinho que está faltando, tá? Então, vamos ver como é que esse processo se dá, né, com toda a sequência, né, de codificação e a decodificação não é necessária, né, porque é o processo inverso. Vamos ver mais a codificação, como é que ela é feita, como é que ela é realizada, para a gente ter noção.
O primeiro momento, né, de um processo de codificação, isso principalmente em se tratando do algoritmo JPEG, é como você vai escolher a transformada, ou como foi feita a escolha da transformada para esse algoritmo. Nós temos aqui três imagens, que são as mesmas imagens que foram codificadas e decodificadas com três transformadas diferentes matemáticas. Uma chamada transformada rápida de Fourier, a transformada FFT, uma chamada transformada Walsh, outra transformada que existe aí na literatura, e finalmente a transformada DCT. A DCT é a transformada que é usada no algoritmo JPEG. O resultado dela é esse último aqui. Como foi feito o processo de compressão? Para as três imagens, a imagem foi comprimida. Para cada bloco da imagem foram gerados um conjunto de coeficientes. Aí foram descartados nesse experimento 50% deles. E depois foi feita a transformação inversa. Como é que ficam as imagens, né? As imagens que você tem? Então tem três imagens com a mesma imagem, com três transformadas diferentes. E aqui estão as diferenças entre a imagem original e as imagens decodificadas, feitas a partir de cada uma dessas três transformadas. Se você observar, né, aqui as três imagens, você não percebe tanta mudança, tanta diferença na redundância psicovisual. Né? Pelo menos aqui para o meu olho, elas são a mesma imagem, né, em termos de qualidade. Mas quando você vai calcular alguma diferença entre elas, existe alguma diferença matemática. E se você perceber na imagem aqui da esquerda, esses pontinhos diferentes, mais brancos, ora mais escuros, que a transformada de rápida de Fourier gerou, está gerando um erro bem razoável, né, comparado com a DFT. A WHT, que é a transformada de Walsh, ela também tem alguma diferença, né? Não é tão grande quanto a transformada de Fourier, mas ela existe. Então, dessas três, a DCT é a que gerou a menor quantidade de erro. E normalmente ela gera pouco erro. E essa característica que a transformada tem fez com que fosse escolhida, né, para o cálculo do algoritmo JPEG. Não é só isso, né? A transformada de Fourier, por exemplo, ela trabalha com aritmética complexa. Então, para cada imagem que você tem, quando você vai codificar as imagens, você vai gerar duas imagens, uma para a parte real e outra para a parte imaginária. E isso não é muito legal, porque você vai acrescentar informação para ser codificada, vai tornar o processo de compressão um pouco mais custoso. E aí, as pessoas resolveram utilizar a transformada discreta do cosseno, ou a DCT. De cara, a gente vê aqui, né, nessas expressões que geram a transformada discreta do cosseno, duas coisas. A primeira delas, que é uma muito importante, é o fato de a transformada ela ser totalmente real. Ela não lida com números complexos, como a transformada de Fourier lida. Então, você tem uma transformada totalmente real. Você pode ter, né, esses valores desses cossenos, desses coeficientes aqui. Se você tem bloquinhos pequenininhos que você vai usar para codificar, todas essas multiplicações elas podem ser tabuladas previamente. Então, você pode criar uma tabela, né, com essas combinações das multiplicações dos cossenos, que já vai ficar dependente aí da posição U e V que você escolhe no seu quadradinho, né, se você tiver quadradinhos de tamanho fixo. Outra é que a transformada que você usa para fazer a codificação direta é a mesma que você usa para fazer a codificação reversa. Então você codifica e descodifica, ou transforma e faz a transformação inversa usando a mesma equação. Então, essa é a transformada discreta do cosseno. Foi ela que foi utilizada aí no cálculo do algoritmo JPEG. Os coeficientes alfa são dados por essa expressão, por essas expressões aqui de baixo. E a ideia é pegar a imagem e dividir em bloquinhos menores, 8 por 8 ou 16 por 16, conforme a implementação que se faz, né, no processo de codificação, e então codificar aquele bloquinho.
Então, esse é o algoritmo JPEG, né? A gente vai falar uma descrição, né, textual do algoritmo, depois a gente mostra como é que é o algoritmo passo a passo, que é melhor de se observar. E o primeiro passo do JPEG é dividir a imagem em blocos de 8 por 8. Se você pegar uma imagem, né, que foi codificada com JPEG, você der um zoom na imagem, você vai conseguir perceber esses bloquinhos bem nitidamente, principalmente imagens que tem muito detalhe. Os bloquinhos ficam lá separadinhos uns dos outros. Você percebe isso visualmente porque a codificação, como ela é feita bloco a bloco, ela sempre vai gerar alguma diferença para os blocos vizinhos, né? Não quando você olha com zoom, né? Com zoom você consegue perceber, com a visão normal já fica mais difícil. Mas os blocos são de 8 por 8. E o primeiro passo é deslocar os valores da matriz de pixel em menos 128 níveis. Então você vai pegar a tua imagem para ser codificada. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é que o algoritmo JPEG ele foi feito para trabalhar com imagens coloridas, mas a codificação que a gente vai utilizar vai ser uma codificação assumindo que a matriz que você tem é uma matriz em tons de cinza. E como funciona isso? Já que ele grava imagens coloridas, mas a codificação é para matrizes únicas, né? Você não tem planos de cor, você tem apenas uma matriz para ser codificada. Quer dizer, você vai pegar a tua imagem e você vai codificar cada banda separadamente, né? Antes a gente faz uma pequena transformação nessa representação de cor, mas as codificações são feitas para cada banda separada. Para que deslocar em menos 128 níveis? É para você conseguir coeficientes menores, né, no processo de codificação. Já que o DCT gera valores em tons reais, se você mantivesse os valores, né, na faixa de 0 a 255, os valores que você geraria seriam maiores, e aí você consegue, deslocando de menos 128, gerar tons menores para serem codificados. Então, desloca em menos 128 níveis e calcula a DCT, ou a transformada discreta do cosseno, direta da matriz. Essa matriz T, que aparece aqui no numerador dessa expressão, é o resultado da DCT. No denominador, você vai criar uma matriz especial. Então, as pessoas bolaram ou criaram matrizes especiais que fazem a compressão do dado. É exatamente aqui que a compressão acontece. Quando você normaliza essa matriz transformada, divide por um determinado valor, você vai ter uma quantidade reduzida ali naquela sequência. E onde é que está a compressão? Está exatamente aqui nesse processo de arredondamento. Quando você arredonda o resultado dessa fração, o resultado da fração é um número fracionário, né? Ele tem, digamos, 13,45. Então, no arredondamento, esse ponto 45 ele desaparece. Fica só o 13. Quando você for fazer a codificação inversa, você vai multiplicar o 13 pelo denominador. E aí você recupera uma aproximação para o valor que tinha originalmente naquela imagem. Se você utilizar uma matriz especial com todos os valores iguais a 1, significa que você está fazendo uma compressão sem perdas. Então, quanto maior os valores da matriz Z, mais perdas você vai ter. Você vai ter no seu processo de codificação. Então, essa matriz Z, o nível de compressão que você está escolhendo, ele é fornecido lá na imagem para informar ao algoritmo JPEG, né, que está decodificando, quanto de compressão foi utilizado. Então, se você utilizar um fator de escala, né, maior, né, dá um ganho aqui nessa matriz, né, de um valor maior do que 1, você consegue taxas de compressão bem maiores. Claro que vai perder mais, né? Perde mais dados, mais informação. Mas se você quer dar transmitir apenas o jeitão da imagem, como ela é, né, para quem do outro lado consiga perceber e consiga perceber né, onde o foco é a velocidade da transmissão, não é a qualidade em si, né, você consegue ter uma perda maior de informação e, consequentemente, uma compressão muito boa, né, bem maior. Então, uma vez que você tenha criado uma estimativa, né, para a imagem que será decifrada lá no destinatário, você vai recuperar a sequência da imagem em zigue-zague. Então, se você tem a matriz que você está trabalhando, você vai fazer um zigue-zague na matriz, começando na diagonal, né, no canto superior esquerdo, e caminhando em zigue-zague até chegar no cantinho inferior direito.
esse é o processo de codificação da imagem, e uma vez que você de observação de sequência, uma vez que você observou a sequência, você vai codificá-la utilizando o código de Huffman, né? É um código que consegue aí uma conversão, né, de qualquer valor para uma faixa de 0 a 1, né, para combinações de zeros e uns que vão te gerar uma sequência de bits que você vai utilizar para lançar na saída. E a diferença dos valores DC de uma subimagem, de um quadradinho 8x8 para o quadradinho 8x8, ele é sempre utilizado na escolha de códigos. Então você tem duas partes, você tem um que se chama de transformada DC, valor DC, que é o valor médio ali da tua imagem, e o valor AC, que é o restante do código que você está codificando. Então vamos ver, é melhor observar isso na forma de um exemplo, que a gente entende melhor o processo de codificação. Então, primeiro passo, vamos pegar a matriz que você tem, aqui tem um bloquinho de 8x8, né, de uma matriz genérica que a gente vai trabalhar, e essa matriz ela é inicialmente deslocada de menos 128 níveis, então eu vou pegar cada um dos tons de cinza, subtrair menos 128 e eu vou gerar essa imagem aqui da direita. Depois que você pega a imagem da direita, você calcula a transformada discreta do cosseno dela, a DCT. Então, pega a DCT dessa imagem, dá essa imagem aqui da esquerda, do canto inferior esquerdo. O que é que você percebe na DCT? É que no canto superior esquerdo sempre aparecem os maiores valores do resultado da DCT. E no canto inferior direito aparecem os valores menores. Esses valores que estão aqui no canto superior esquerdo, né, nessa região, são os valores que desenham o jeitão da imagem, digamos assim, as componentes de baixa frequência, e nesse canto inferior direito são as componentes de alta frequência, algo equivalente do que a gente veria aí na transformada de Fourier. Então pega essa imagem da DCT e divide pela matriz de normalização, dividindo elemento a elemento pela matriz de normalização que foi gerada para o algoritmo, né, JPEG. Isso aqui faz parte do JPEG agora. Você obtém essa matriz aqui. Então, pegando a matriz da esquerda, dividindo pela matriz de normalização e arredondando, por exemplo, 415 dividido por 16 e arredondando esse valor, tirando a parte fracionária, você obtém menos 26. E esse é o restante da matriz, né? A matriz da DCT que você tem aí comprimida e você tem codificada. Veja que a parte fracionária que você perdeu é justamente a parte que você vai descartar aí no processo de codificação. E o passo seguinte é pegar essa matriz e segui-la utilizando um zigue-zague. Para que se faz esse zigue-zague? Porque se você fosse linha após linha, você pegaria muitos desses zeros que ficam aqui nesse canto inferior direito. A ideia é dado o DCT, é justamente arranjar uma maneira de se livrar desses zeros no processo de codificação, no fluxo de saída de dados que você vai gerar. Então, fazendo o zigue-zague, você garante que todos esses caras do canto superior esquerdo serão incluídos. E quando você encontrar o primeiro zero na sequência, que seria esse daqui, onde o restante de todos dos elementos seguintes fossem todos iguais a zero, na sequência do zigue-zague, dali para frente você descarta no processo de codificação. É aí que você ganha. Então, por exemplo, essa sequência, menos 26, menos 3, 1, 3, menos 2, menos 6, ela aparece aqui, ó. Essa seria a sua sequência comprimida. E no final você tem, ó, menos 1, e todo o restante igual a zero. Como todo o restante, a partir daquela posição, fica sendo igual a zero, você marca aquela condição com um símbolo chamado EOB ou End of Block. Existe lá uma sequência de bits especial que marca exatamente o fim do bloco que você está codificando no algoritmo JPEG. Então, você vai codificar agora duas condições. Um que se chama de valor DC do sinal transformado e a outra que é o valor AC do sinal transformado. O valor da componente DC é esse primeiro coeficiente que aparece aqui, é esse menos 26. Né? O menos 26, né, é tipo o valor médio ali que a tua imagem possui, aquele teu bloquinho possui. Lembrar que ele está deslocado de menos 126 níveis e dividido por um fator de escala.
né, que tem naquela matriz de normalização. Então ele é o que primeiro que você codifica. E por que é que você codifica esse valor? É que quando você sai de um bloco para um bloco vizinho, para o outro, para o outro, para o outro, na maior parte das imagens de que você fotografa, que você verifica, faz imagens naturais. Essa diferença ela não é grande, ela é pequena. E você codificar a diferença para o bloco anterior é melhor do que você codificar o próprio bloco. Você consegue valores menores. Veja, por exemplo, essa imagem aqui do slide. Né? Se você tivesse aqui uma região branca desse local e você fosse codificar a região branca do vizinho, a média desses pontos, subtraindo da média desses outros, seria igual a zero. E de vários outros blocos que estão ali naquela mesma linha. Então, esse processo de codificação, de subtração do bloco anterior, ele gera coeficientes menores. Então, por exemplo, se um valor de um bloco anterior fosse menos 17 e o bloco que você vai codificar o valor dele é menos 26, menos 26 menos 17 é igual a menos 9. Então a codificação que você vai gerar na saída é menos 9. Esse seria o valor que você iria codificar. Então vamos fazer a codificação desse menos 9. Né? Então essa semelhança ela te força ou te sugere que essa codificação seja realizada. Vamos codificar o menos 9. Como é que se faz essa codificação desse menos 9 aí? É o seguinte, né? Como se sabe que no algoritmo JPEG você sempre vai codificar blocos de tamanho 8 por 8 e as imagens elas têm sempre uma faixa fixa de tons de cinza, os desenvolvedores do algoritmo criaram um conjunto enorme de tabelas, né? um conjunto de tabelas enormes que você pode utilizar para fazer a codificação. Para que se cria essas tabelas? Para que eles criaram essas tabelas? Porque é mais barato você pegar o número que você tem, o menos 9, e verificar em que local dessa tabela ele cai, do que você codificar o Huffman todinho só para esse número daqui. Então, como é que foi feito isso? Né? Para cada uma das possíveis faixas de valores que tanto os componentes DC quanto os componentes AC possuam, existe uma codificação de Huffman feita ou já pré-calculada para essa faixa. Por exemplo, existe aqui uma tabelinha, né, que você vai encontrar nos livros de processamento de imagens, né, explicando como é que o algoritmo JPEG opera, que tem as faixas de diferenças de categorias DC. Isso aqui está lá no algoritmo, né? Toda implementação de JPEG tem essa tabela implementada internamente. E basicamente a tabela diz o seguinte: para cada uma dessas faixas de valores, por exemplo, para a categoria DC, de menos 7 a menos 4, de 4 a 7, de menos 15 a menos 8, de 8 a 15, se você perceber a diferença que muda na faixa é apenas o sinal do número. Tem um motivo para isso daí. Você tem uma categoria de diferença diferente. São, ao todo, aqui 16 categorias. E a maior valor DC que você pode ser, a maior diferença que você pode ter é essa daqui, 32.787. Essa é a maior diferença que você pode ter num bloco de 8 por 8. Os caras calcularam isso daí. Então, no nosso caso, o que é que temos? É o número menos 9. O menos 9 está dentro dessa faixa daqui, né? É a categoria DC igual a 4. Categoria de diferença DC igual a 4. Então, nessa categoria de DC igual a 4, a gente vem aqui para uma outra tabela e vai verificar quantos bits vão ser necessários para codificar aquela categoria. Para aquela categoria DC, que é a categoria 4, ele diz o seguinte: utilize para codificar qual é a categoria, não é o número em si, mas em que categoria ele está, dentro de que linha dessa tabela ele se encontra, que é a categoria 4. Aqui, ó, categoria 4. Utilize um código de 3 bits para dizer em que categoria ele está. Então, para esses códigos de 3 bits, a sequência é 101. Então você vai codificar essa diferença DC e colocar os bits 1, 0 e 1 na saída que você está preparando para o algoritmo. E então você vai codificar depois a própria diferença em si.
O que é a diferença? É o próprio menos 9. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os K dígitos significativos que sobraram, né? Se você tem aqui um total de códigos para a tua codificação, são categoria 4, são 3 dígitos para a sua codificação e os dígitos restantes que você vai utilizar, que são 4, né? Os K dígitos menos significativos que você vai utilizar para fazer essa codificação aqui na categoria DC. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, para a categoria DC, dentro dessa faixa, você vai codificar os 4 últimos bits. Você vai pegar os 4 últimos bits e jogar na saída. Então, se você já sabe que está na sequência de menos 15 até menos 8, ou de 8 a 15, você vai ter que jogar 101 na saída. E o que é que você vai ter que jogar na saída para você representar o menos 9? Você vai pegar o menos 9, faz a representação do menos 9 em binário e pega para aquela categoria os 4 últimos bits e lança na saída. É isso que o algoritmo deve fazer. Então, para essa categoria de diferença, você vai pegar os 4 bits menos significativos, não são mais significativos, são menos significativos. Está lá no finalzinho do número. Da diferença positiva, essa diferença foi negativa, então não é ela que você vai pegar. Ou então, os K dígitos da diferença positiva, da diferença negativa, menos 1. Então, se sua diferença negativa foi isso daqui, o número representado em base 2, os 4 últimos dígitos, que são 0101, você vai subtrair de 1 dele. Então, você vai tirar o último bit, que aparece aqui, nesse caso, né? Subtraindo o número de 1. Então, subtraindo esse número de 1, você vai ter essa sequência daqui, né? Seriam os 4 últimos dígitos. Portanto, o que é que você vai codificar na saída? Você vai codificar 101, tá aqui, ó, 101, e os 4 últimos dígitos, que estavam lá na tabelinha, 0110, né, que foi o resultado da diferença, o valor negativo, né, a diferença negativa que foi produzida, menos 1. Se aqui ao invés de menos 9 fosse mais 9, você codificaria 0111 e não faria subtração. Então esse foi o processo de codificação do coeficiente DC. Então o coeficiente DC do bloco ele vai logo no começo do bloco. E o que falta codificar agora? Falta codificar as diferenças AC, né, os componentes AC do bloco. O que é que se prevê, né, na codificação do componente AC? Primeira coisa, a quantidade de zeros que precede um valor diferente de zero. Por exemplo, esse menos 3 aqui, quantos zeros vem antes dele? Nenhum. Quantos zeros vem antes desse 1? Nenhum também. Antes desse menos 3, nenhum. Mas quantos zeros vem antes desse 2? Antes desse 2 aqui, vem um zero. Quantos zeros vem antes desse menos 1? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vai se verificar quantos zeros vem antes de um determinado valor diferente de zero. Para quê? Porque cada condição dessa te leva a uma outra tabela que vai dizer como é que você vai codificar aquele valor AC. Então você vai determinar quantos bits você vai ser necessário para codificar a diferença, aquela quantidade que é diferente de zero. Você vai verificar quantos bits aconteceram antes dele. Por exemplo, esse aqui, esse menos 1. Aconteceram 4 valores iguais a zero antes dele. Então tem uma tabela que diz o que acontece. Quando você tem 4 valores iguais a zero antes do número, utilize essa sequência na saída para codificar que isso aconteceu e depois codifica o menos 1. Então esse é o processo que vai ser realizado. E o restante, né, é feita com codificação por coeficiente de corrida, com comprimento de corrida, né, agrupando os coeficientes pela quantidade de zeros que os precedem. Então, aqui você tem como é que você vai codificar essa sequência para que ela seja fornecida ao algoritmo JPEG e ele identifique cada um dos blocos de acordo com as quantidades de bits que vão ser necessários para codificar a quantidade de vezes que o zero apareceu antes e o próprio valor em si. Então, essa é a sequência que você vai ter que codificar na tabelinha. Então, vamos ver um exemplo. Vamos codificar o coeficiente, né, que é o coeficiente menos 3, aquele primeiro que aparece lá. Então, o menos 3, aparecendo, né, apenas os últimos bits, você vai fazer a subtração de 1, porque ele é um valor negativo. Sempre que isso acontece, você remove o último bit. Né? Caso ele seja zero, tem que fazer a subtração completa.
E o valor da subtração de 1 dá essa sequência aqui. Então, vamos pegar o número menos 3, que é a categoria AC. Deixa eu pegar aqui. Aqui a categoria C. Aqui tá, a categoria C está aqui. Ó. Na categoria C do menos 3, você tem um total de 2 bits, né? Um total de 2 bits. O total da categoria C completo é um total de 4 bits que você vai utilizar para codificar. Deixa eu ver se eu acho aqui a sequência da categoria AC. Isso aqui é a categoria DC. Categoria C. Para a categoria C, como você está dentro dessa faixa aqui, ó, menos 3, menos 2, 2 e 3, ela prevê um total de 2 bits para codificar a categoria. E mais 2 bits para você codificar o restante do número. Isso está em outra tabela daqui que eu não estou encontrando. Então, uma tabelinha vai dizer quantos bits você vai escolher. Então, 2 bits você vai utilizar para fazer a codificação dessa categoria. Por exemplo, nessa categoria, que é a categoria número 2, ó, categoria 0, categoria 1, categoria 2. Essa categoria que aparece aqui. Ó, categoria 2. Aparece bem aqui na sequência. Para essa categoria 2, você vai utilizar, categoria 2, está aqui, com nenhum zero antes, tá aqui, achei, né? Com nenhum zero antes da sequência, veja que o menos 3 não tem nenhum zero antes dele. Utilize um código de base 01, então 01 tem que ser lançado na saída para dizer que tem o menos 3 ali aparecendo, né? Está dentro dessa faixa. E um total de 4 bits para codificar o número como um todo. Então, se eu tivesse utilizado outra condição, onde a quantidade onde a faixa fosse outra, a quantidade de número de zeros anterior a ela fosse diferente, não seria essa condição aqui. Por exemplo, se eu tivesse aquele menos 3 com um zero antes dele, ele estaria na categoria 2, ó, continuaria na categoria 2, mas tem um zero antes dele. Aí a sequência de saída já não vai ser aquela 01, vai ser essa daqui que apareceu aqui de baixo. E você vai ter que utilizar 8 bits para codificar aquela sequência. Então, para cada quantidade de zeros que aparece antes do número e para cada categoria em que o número aparece, você vai escolher um código de base, que é o que vai dizer em que categoria ele está, que vai ser lançado na saída, e o comprimento total. Então, para essa categoria do menos 3, que é a categoria, que é essa daqui, né, essa combinação quantidade de zeros e a faixa em que ele está, você vai lançar 01 na saída, que é a codificação de base, e codificar os dois últimos bits. Os dois últimos bits, 00, é o que você vai gerar na saída. Então, o código gerado é 01, que é o da categoria de onde ele se encontra, chamado código de base, codificação de base, e 00, que são os dois últimos bits do menos 3 codificado. Então, essa é a saída do algoritmo JPEG para esse número menos 3. O mesmo é feito para todos os outros números. Para cada uma dessas sequências aqui, você vai ter uma sequência de bits sendo colocada na saída. Olha aqui o 0100 equivalente ao 03. Essa primeira sequência que aparece aqui é a sequência da categoria DC. E às vezes acontece, que é comum, pode ser que aconteça, onde a quantidade de zeros, né, que vem seguido de um número é muito grande. Às vezes você tem uma quantidade de zeros muito grande seguida de outro zero. Por exemplo, eu tenho uma sequência na minha categoria, um total de 17, 18 zeros. Como é que codifica isso? Então você vai ter que adicionar esse código especial para simbolizar que essa condição aí aconteceu. Tá? Então isso é necessário porque os códigos de Huffman eles não devem exceder 16 bits ou 2 bytes para o caso do JPEG. Então, quando essas sequências vão acontecendo, ele vai colocando esse grupo de bits especial. Portanto, essa sequência completa que apareceu aqui, que é essa sequência AC mais a componente DC, é dado por esse fluxo de bits que aparece aqui. Então, aquela quantidade enorme de coeficientes de tons de cinza que a gente tinha lá naquela outra sequência, ela foi codificada num valor, uma quantidade de bytes bem pequenininha, né, que foi proveniente de todo o algoritmo JPEG. Então, esse é o processo de codificação.
Trabalha-se com grupos de tabelas e com valores, faixas de sequências que vão dizer como codificar cada um dos números que você está utilizando, extraindo da DCT. O processo de codificação inversa é semelhante, né? Você vai pegar cada um desses números, identificar isso em que tabela, que faixa da tabelinha ele aconteceu, pegar as sequências que você tem codificadas no final de cada um dessas sequências, desses bits, né? Desses grupos de bits, e fazer a transformação inversa. Mas algo importante falta também, que é falar sobre como funciona o JPEG colorido. No JPEG colorido, normalmente a gente não codifica as matrizes RGB, né? Utiliza-se um espaço alternativo, um espaço de cor alternativo, que é o espaço de luminância e crominância vermelha e azul, é um espaço de cor diferente dado por essa transformação que aparece aqui embaixo. E por que normalmente se trabalha com essa codificação? É porque nessa codificação, que também é utilizada, né, em alguns sistemas de TV, você consegue uma compressão um pouco melhor. Essa componente Y, né, essa componente de luminância, é o que dá o brilho na imagem. Ela tem uma faixa de valores em ponto flutuante maior do que a CB e CR. E aí você consegue fazer, comprimindo cada uma das sequências separadas, você consegue uma compressão melhor do que se você for comprimir o próprio RGB em si. Então, antes de fazer as DCTs do algoritmo JPEG, primeiro você transforma para esse espaço alternativo e calcula a compressão de cada uma dessas faixas aqui separadas, ou melhor, dessas aqui de cima, né? No processo inverso você realiza esse cálculo aqui, né? No processo direto de compressão você realiza esse cálculo aqui de cima, tá? E é isso, né? Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, né, sobre os conceitos do algoritmo JPEG e como se dá uma compressão com perdas. Lembrar que o que regula a compressão com perdas é aquela matriz de normalização, e é ela que faz com que a imagem seja mais ou menos comprimida. Quando você vai salvar um arquivo no editor de imagens, né, no formato JPEG, normalmente existe uma opção de você regular a qualidade do JPEG. A qualidade, né, ou a compressão do JPEG, você vai fornecer por aquela faixa que você fornece de qualidade. Quanto maior a compressão, né, maior os coeficientes da matriz de normalização. Aí você consegue uma compressão maior. Beleza? Então, gente, fechamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e nos encontramos em outra oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre processamento de imagens aqui com vocês no canal. Até lá!